bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém. Estou feliz de estar mais uma vez com vocês aqui. Tudo bem, irmão Lucinete? Tá bonito, bancos. Amém. Me alegro quando eu chego na igreja e vejo a igreja se organizando. É sinal que os crentes estão comprometidos. Então que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu trouxe um tripézinho para filmar ali, já pedi a minha câmeraman ali para filmar, porque a gente tem um canal na internet, né? E aí estamos unindo o útil ao agradável. Cada vez que é possível filmar, a gente posta lá no canal, porque quem não vem para a igreja assiste lá no canal. E quem sabe, de repente, assistindo no canal, vem para a igreja. A princípio, parabéns, você canta muito bem. Aqui é fábrica de cantor, aqui tem uma cantora muito excelente, um cantor aqui retado, e aquela princesinha ali que canta magnificamente bem. Então aqui o pessoal tem algo em comum. Amados, parece que o pessoal soube que era Gil da Barraca que ia vir, não vieram para a igreja. Não. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu estou fazendo semana de oração, ou algum evangelismo, no começo começa bem cheio. Presta atenção, bem cheio. Aí, à medida que vai chegando para o final, o pessoal vai sumindo. Mas sabe por quê, né? É porque começa a peneirar, né? Vai coando. Aí, o que é bom vai ficando, o que é ruim vai vazando. Vai chegando o momento de tomar uma decisão. Aí a pessoa, não, eu não vou não. Sexta-feira, quinta-feira, vou nada. Ele vai fazer apelo lá e vai que eu aceito. Fala sério. Aí era para vir, né, irmão? Teve um Caleb que eu fiz mesmo que no último dia só tinha 4 visitas. Mas as 4 aceitaram. Você vê como é as coisas. No primeiro dia parece que tinha 40. E aí foi indo. No último dia tinha 4. Eu digo, meu Deus do céu. Mas é porque o negócio é puxado. Só fica mesmo quem quer compromisso com Deus. E o pregador é meio doido, não alisa, né? Às vezes fala mesmo. Mas isso é bom. Eu agradeço pelo convite, irmã Lucinete. E aqui estamos para mais uma vez juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Eu vim pela misericórdia. Inclusive, hoje eu tinha aceitado um compromisso para pregar no batismo do senhor João, ali, perto da irrigação, lá pro lado ali. Né? Ele veio para um apelo numa semana de oração que nós estávamos fazendo lá. E aí o pessoal de São José da Diviné está dando um reforço. E aí já parece que era ontem o batismo desse. E era para eu passar a mensagem. Só que eu estou com um pouco de tosse. Deu uma melhorada hoje. E muita secreção no peito. Aí eu falei, não vai dar não. Eu vou fazer feio lá, então eu vou me guardar para a voz queimada, porque se eu cancelar a irmã Lucinete, meu irmãozão vai me puxar as orelhas, que lá já tem mais tempo, né? Ainda mais que o camarada está esquecendo de agendar as datas. Ainda bem que sua esposa está... O HD está bom ainda. O meu tá bufado. O meu Amados, tem alguém que nos visita aqui essa manhã que não é adventista? Todos que estão aqui são batizados? Tem uma visita ali, uma abençoada? Faz assim. Seja bem-vinda, viu? Fique à vontade, essa casa é sua. Porque ela é de Deus. E nós somos filhos de Deus, então é tanto sua quanto minha. Bom, sinta-se abraçado por essa igreja. E tu tá bom, né, grande? Bom mesmo? Louvado seja Deus por tua vida. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Amém? Antes da leitura, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar com Deus através da oração. Ok? Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, uma vez mais te agradecemos por este dia que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor Deus. É muito importante para nós estarmos aqui entre irmãos e muito mais para Ti, Senhor. Nós entendemos que se estamos aqui é porque a Tua misericórdia tem nos alcançado ainda. Nós queremos Te convidar a estar presente em nosso meio, na pessoa do Divino Espírito Santo. Por favor, venha dentro aos nossos corações, às nossas mentes, e que possamos nos preencher da Tua palavra, mas que possamos, Senhor Deus, nos preencher no intuito de passar adiante a mensagem, no intuito de contagiar as pessoas com o Teu amor,
por favor, Senhor, no que depende de nós somos impotentes, somos fracos, mas no que depende de Ti somos mais que vencedores. E por isso nós nos entregamos nas Tuas mãos, para que seja feita o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e honrosamente nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos fazer uma leitura aqui muito conhecida, mas nós vamos trazer a história para hoje. Tem hora que a gente fica assim, hoje eu não me pergunto mais, mas antes eu falava, mas essas histórias é dos hebreus, essa história é do povo de Israel, não tem nada a ver com a gente hoje. Eu ficava me perguntando, é algo que aconteceu, como qualquer história que aconteceu e as pessoas estão contando hoje. Mas um diferencial aqui é que nós, por exemplo, começamos a estudar a lição sobre a criação. Está na Bíblia, um livro de histórias, mas de histórias verídicas. E, como diz a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, né? E o que aconteceu lá na criação, continua em vigor ainda. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que livrou, que manteve, que está mantendo, e é o Deus que vai nos levar para o céu, é o Deus que vai nos resgatar desse mundo. E assim, tudo o que aconteceu com o povo de Israel pode ser trazido para nossas vidas. Em vários momentos esse povo caiu, fracassaram, agradeceram, tiveram em alta, tiveram em baixa. E assim somos nós. São os exemplos que nos ensinam ou a acertar ou a falhar. E nós vamos aprender, estamos aprendendo com a história do povo de Israel, que muitos erraram e tiveram suas consequências, alguns acertaram e tiveram suas recompensas, e assim nós vamos seguindo em frente, absorvendo, ou melhor, tendo conhecimento de tudo, mas colocando em prática só aquilo que é benéfico. Então até os erros do povo de Deus do passado é útil para a gente hoje, para que a gente entenda que não devemos errar. Vamos continuar errando, mas louvado seja Deus se tivermos a oportunidade de arrepender. E nós vamos falar aqui um pouco sobre a teimosia do povo de Deus, que lhe acarretaram consequências. Êxodo 17 fala sobre a água que caiu a água da rocha em Refidim. E vamos começar a leitura a partir do versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então chamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Nós vamos continuar, mas antes eu quero só fazer um ênfase aqui. Amados, é do conhecimento de todos o quanto Deus foi presente na vida desse povo. A história é muito conhecida. Esse povo, a nação israelita, ela descende de Jacó, melhor, de Abraão,
depois Jacó, que passou a se chamar Israel. Esse povo foi para o Egito, na época que José estava no Egito, todos nós conhecemos, porque a fome era muita em suas regiões, e lá foram ficando. Não se sabe, eu creio que não era propósito de Deus que esse povo ficasse lá. Mas como Deus sabe que o coração do homem é enganoso e é muito falho, Ele deixa o ser humano à vontade. E lá eles se acomodaram nas terras do Egito, e ali foi ficando, até quando se tornaram escravos. E depois de 430 anos, Deus providenciou o resgate, através de Moisés. Todos nós conhecemos. E Faraó, com o coração duro, não deixava que o povo fosse. E foi preciso 10 pragas para que Faraó cedesse. Por fim, Faraó cedeu, mas depois voltou atrás de novo e foi perseguir o povo de Deus. E nós vimos claramente que Deus esteve com eles desde o início. Os poupou da mão de Faraó. Abriu o mar vermelho e eles passaram. Mas a partir do momento que eles passaram, na verdade, quando eles chegaram no mar vermelho, eles já começaram a murmurar. Iremos morrer todos. Os egípcios vão nos matar. Porém, Deus agiu. Passaram, atravessaram o mar. Começou a murmuração. Na terra de Mara, a água amarga, eles com sede. Deus fez com que Moisés tocasse na água com um galho e a água ficou pura. E assim vai sucessivamente, várias vezes murmurando. E uma dessas vezes foi no deserto de Sim, precisamente em Refidim, quando eles mais uma vez murmuraram contra Deus e queriam água. E reclamavam bastante. E Moisés foi, nós vimos aqui a providência divina, e a água, pela primeira vez, jorrou da rocha. Essa foi a primeira vez. Nessa vez, Deus disse para Moisés que ele fizesse o quê? Que ele batesse. E deu água. Jorrou água. Na segunda, que está lá em Números, eu acho que está em Números, não tenho certeza, Números 20, do 8 ao 11, não era para ele bater, era para ele falar. Por isso você tem que ter muito cuidado com o que assim diz o Senhor, não é o que você pensa. Fique atento ao que Deus fala para você. Filha, a lei não pode, isso não deve. Ah, mas é só um pouquinho. Não, é do jeito de Deus, não pode ser do nosso jeito. E agora o que aconteceu? Depois de saciarem sua sede, estarem bem, maná já caía, eles já estavam bem. A água da rocha no meio do deserto, para que melhor? Bom, né? Aí vem agora mais dificuldades. A partir do versículo 8 nós entendemos que quando a coisa está aparentemente boa, vem as dificuldades, mas é necessário. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, ou seja, ao topo do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, ele abaixava a mão. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Amém? Pode falar amém, que aqui é uma vitória. Amados, o tema da nossa mensagem de hoje é: não pare de orar. Nós vimos aqui que quando a coisa aparentemente estava boa, porque já tinham água depois de murmurarem, aí veio uma situação difícil. Eu quero que você entenda uma coisa: às vezes nós oramos e pedimos algo a Deus, reclamamos, murmuramos, e Deus não quer nos dar, porque sabe que não é o melhor para nós. Mas nós insistimos. Me lembro um caso o pastor Bulhon fala no livro dele. Ele foi pregar em uma determinada
região, numa igreja, e chegou uma jovem bonitinha, assim como Fernanda, nova, e disse: pastor, eu quero me casar, eu vou me casar, estou namorando com aquele rapaz que está lá sentado. Aí o pastor olhou e disse: ele é da igreja? Ele disse: não, mas filho, mas eu gosto dele, uma hora ele vai tomar a decisão. Filha, tá bom, mas é assim, eu queria que ele perguntasse se eu devo casar ou não. Por que você está me perguntando? Porque ele me bateu na minha cara, pastor. Ele me deu um tapa na cara, nós fomos no shopping fazer compras, e eu com meu dinheiro fui comprar um calçado, e ele não aceitou que eu comprasse e me deu um tapa na cara. E aí, assim, eu não sei, eu caso ou não caso, pastor, com ele? Eu, pastor, filha, ele te deu um tapa na cara e você ainda quer casar com ele? Mas eu gosto dele, pastor. Eu disse: tá bom, filha, então faça o que você quiser. Você quer casar, casa. Passou-se uns 20 anos ou mais, acho que mais. O pastor Bulhão voltou naquela região, naquela cidade, e estava numa determinada igreja, e por coincidência veio uma senhora, com a cara batida, não era mais bonitinha assim, sabe? Toda machucada, o rosto semblante triste, infeliz, com uma escadinha de crianças acompanhando ela. E disse: pastor, tudo bem, pastor? Tudo bem. Tantas pessoas falam com ele, não ia lembrar, né? O senhor lembra de mim? Senhor, minha irmã, não. Tantos anos atrás, naquela igrejinha tal, aqui nessa cidade, o senhor pregou lá, lembra? Sim, preguei. O que houve assim? Como é que eu vou tentar me lembrar de você? O senhor vai lembrar. Me diga, lembra daquele rapaz que eu falei que me bateu na cara, que se eu casasse com ele, o que é que o senhor achava? Lembro. Você casou com ele? Casei, sim, casei. Eu não lhe ouvi e casei com ele. Eu tenho esses 3 filhos aqui com ele. E ele, como é que tá? Ele me trocou por uma quenga, por uma piriguete, foi embora e me deixou esses 3 filhos para criar. Ele me batia todo dia, pastor. Você quis, né? Então não reclama de Deus. Então cuidado, às vezes você pede. Tem um irmão que está na igreja só fofocando. É o cão no meio da igreja. Aí você fica: Senhor, mantém ele na igreja. Aí ele se afasta da igreja e você vai atrás dele. Não estou dizendo que você não deve ir, vá. Mas cuidado, vá 1, 2, 3, sacuda os pés. Deixa ele lá, se ele quiser ele vem, porta aberta. Aí você fica: bora, Senhor, traz ele de volta. Aí você traz o cão de volta para dentro da igreja de novo. Cuidado. Deus às vezes vai permitir que isso aconteça só para atender o seu pedido. Mas cuidado, o seu pedido às vezes pode ser destruidor. O povo reclamou de Moisés e queria água. E Deus permitiu a água. Mas logo em seguida veio o quê? A guerra. Veio a destruição. Esse povo foi surpreendido pelos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram um povo nômade que vivia no deserto. E com medo de ter as suas fontes de águas escassas e seus alimentos por ali, eles tiveram medo que o povo, os hebreus, tomassem para si. E se sentiram ameaçados. E então eles fizeram tocaia. Se você for lá para Deuteronômio 25, 17, 18, tem a história que fala que os amalequitas foram por trás, escondidos à noite, e atacaram o povo de Israel. Eles foram covardes, foram traiçoeiros. E naquele momento que eles foram atacados, foram pegos de surpresas, provavelmente tudo de barriga cheia, comida, água, estava de boa, né? Quem imaginava que a situação ia acontecer? Cuidado, você pode estar de boa hoje, você pode estar de barriga cheia, em paz, com saúde, mas pode surgir uma malequita na tua vida, na tua família hoje ainda. Por isso não deixa de orar, não. Não deixa de se consagrar a Deus, não, porque existem muitos amalequitas por aí tentando derrubar a gente. Amados, forte em Cristo. Não fique triste por se sentir fraco na caminhada cristã. Geralmente a nossa derrota começa quando nos achamos fortes. Está fraco? Não fica triste, não. É justamente quando você está fraco que você procura mais a presença de Deus. Aí você fala: minha fé está fraca, eu já estou pensando em desistir da igreja. Não tem problema, não. Pode falar. Agora, não deixe de orar. Não deixe de orar. Mesmo com vontade de sair da igreja, não deixe de orar. Continue orando. Porque você vai perceber que essa luta ela vai ser contínua. Até a volta de Jesus. Não vai ter um período da sua vida que você não tenha dúvidas. Não só com relação a trilhar nos caminhos do Senhor, mas com relação a
está casado, está casada, está num empreendimento, sempre você vai ter dúvidas. Você nunca vai estar 100% seguro, porque 100% seguro é um momento. Nós somos flexíveis, ou melhor, instáveis nas nossas decisões. Assim é a nossa fé. Eu fico alegre quando eu vejo alguém dizer: a minha fé é de pedra, eu tenho uma fé viva. Eu fico muito feliz com isso. Eu tenho fé, mas tem hora a falar a verdade, que a minha fé está lá abaixo dos pés dessa cadeira. Sério mesmo. Mas é justamente nesse momento que a nossa fé está pouca, que a gente deve buscar mais. Porque a gente só vai ao médico quando está doente. Está se sentindo doente? Não tem problema. Só não deixe de ir ao médico. Estamos em uma guerra cósmica, uma luta espiritual que está em curso. Isso aí não resta dúvida. Ela só irá acabar com a volta de Cristo. Quando lhe surgir a sensação de fraqueza, que você está fraco na fé, não desista. Apenas ore. Apenas ore. Quando eu me afastei da igreja, eu já comentei os motivos. Não justifica. Eu achava que tinha que ser desse jeito, mas não era. E nem será, nunca, porque eu malmente consigo organizar minha casa, como é que eu vou querer organizar a dos outros? Não que seja dos outros, é de Deus, mas existe uma logística que a gente tem que ou aceitar, como o pastor me disse, ele foi me visitar, e eu não concordava com algumas coisas, como de fato ainda não concordo. E ele disse: ó, irmão Gil, aí só existe uma possibilidade, duas possibilidades. Ele: qual é? Eu perguntei, ele disse: você, não, só existe uma, então você não aceita, então você sai. Fazer o quê? Lamentável, a gente não pode mudar porque você pensa dessa forma. Eu digo: não, pastor, eu não vou sair, não. Eu vou continuar mesmo sem concordar. Porque se eu quero reclamar de alguma coisa, se eu quero cobrar alguma coisa, eu terei mais voz e vez quando eu estou junto, quando eu participo, quando eu me envolvo. Se eu estiver de fora, aí eu não tenho, eu não posso, como é que diz, meter o bedelho, né? Assim é muitas coisas. Amados, como eu disse, não desista de orar diante dos problemas. Em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo diz: por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo. Pois quando estou fraco é que estou forte. É que estou forte. Paulo, todos nós sabemos que ele tinha um espinho na carne. Ninguém sabe exatamente qual era o espinho na carne. Se era um problema de vista, se era um desejo, se era uma cobiça, seja lá o que, ninguém pode garantir o que era. Mas ele tinha suas dificuldades. E ele orou e pedindo a Deus que tirasse dele esse espinho na carne. Mas Cristo lhe disse o quê? A minha graça te basta. Vai ser sempre assim. Você vai ter dúvidas. Você vai se sentir fraco, mas não deixe de orar pela sua igreja. Não deixe de orar pelos seus filhos. Estão vivos? Continue orando. Ah, mas não está funcionando. Continue orando. Está vivo? Dá tempo. Se está vivo, ainda dá tempo. Amados, o segredo para nos tornarmos fortes diante dos problemas é nos colocarmos de joelho diante do Senhor, que pode resolver todos os nossos problemas diante de Deus. O problema parece gigante às vezes aos nossos olhos, não é? Às vezes a gente se sente impotente diante de algumas situações. Mas quando nos colocamos de joelhos diante de Cristo, aquele problema que parecia um gigante, ele parece um anãozinho. Essa semana que passou agora, não foi legal lá em casa. Acho que Fernanda sabe, né? Soube. Um primo da minha esposa, o Lucas, conhecido como o filho de Maro, uma pessoa muito boa. Ele é primo carnal da minha esposa, como Marli é da minha esposa também, a mãe de Fernanda. E eu sei que entre família tem alguns que é como primo irmãos, né? Assim como Marli é com a minha esposa e com as minhas cunhadas. O U também é como se fosse um irmão. Ele está lá em casa, ele fica totalmente à vontade, como se fosse irmão da minha esposa. Ele veio visitar os pais
Inclusive começou uma empreitada a fazer uma casa para a mãe, todo dedicado, um cara muito para frente. No último domingo nós nos reunimos numa piscina, ele estava com a gente. A segunda-feira à noite ele foi lá se despedir, que ele ia para o Goiás, ele mora no Goiás. E ele foi lá nos abraçar, conversar com a gente, muito alegre. E agradecemos a Deus. Quer dizer, éramos para ter orado. Eu até fico me punindo porque eu não orei naquele dia que ele foi se despedir da gente. Mas Deus sabe todas as coisas. E então ele abraçou e seguiu, que de madrugada ia viajar. Na terça-feira, o celular toca. Houve um acidente próximo a Brasília, entre Brasília e Goiás. E morreram, acho que no momento, 4 ou 5 pessoas. E ele foi machucado gravemente. E aí minha esposa começou a chorar, virou uma balbúrdia lá em casa. Um clima muito tenso. A gente até achava que ele tinha morrido porque talvez não queriam falar. Até que realmente descobriu que ele não tinha morrido, mas que ele tinha quebrado o braço. Mas quando foi horas mais tarde, chegou a notícia que o braço dele teria que ser amputado. E ele teve o braço amputado. E eu venho orando e agradecendo a Deus pela vida dele. A gente fica triste, mas também fica alegre, porque ele só perdeu o braço. Os outros e muitos outros perderam suas vidas, mas ele só perdeu o braço. Então, mesmo em situações difíceis como essa, a gente ainda consegue enxergar a mão de Deus. Aí, por que Deus permitiu que os outros morressem? Quando você estiver diante dele, você pergunta, porque eu não tenho como lhe responder. Quando você estiver diante de Deus, ele vai tirar suas dúvidas. E por que U só perdeu um braço? Deus proverá. Deus sabe de todas as coisas. Então eu tenho certeza que Deus tem planos na vida dele, assim como tem na vida de todos nós que estamos aqui. Às vezes você fala assim, não, eu estou indo para a igreja só pela mudança de vida, porque eu não quero beber, eu não quero fumar, eu não quero me prostituir, eu quero ter uma vida organizada. Amém por isso. Se esse foi o seu motivo de tomar a decisão em ser crente, não tem problema. Pode vir, mesmo só com essa decisão. Mas eu lhe garanto uma coisa, se você verdadeiramente orar e buscar, você vai se apaixonar por Deus. Você vai se apaixonar por estar na presença de Deus, na igreja e fora da igreja. Você verdadeiramente será convertido. Aí você vai entender que por maior que seja o problema, por maior que seja a situação que você, um filho ou alguém está passando, os seus olhos estão fixos em Deus. E você sabe que no momento certo e oportuno, Ele irá entrar com providência. Você que entrou na igreja só para mudar de vida, você não só vai ter a sua vida mudada, como você vai ter a sua vida selada eternamente em Cristo. Amados, a nossa parte é preciso ser feita. Embora saibamos que a vitória vem do Senhor, essa confiança não deve nos deixar acomodados, esperando que Deus lute por nós e faça tudo sozinho. Ele não precisa de mim nem de você, mas há momentos que nós precisamos contribuir. Precisamos fazer a nossa parte. Moisés tinha motivo suficiente para crer que o Senhor lhe daria aquela vitória diante dos amalequitas. Alguns meses antes ele havia testemunhado uma vitória sobrenatural. Deus os havia livrado do Egito com mão forte e poderosa. Aquele povo atravessou o Mar Vermelho, como já foi comentado. Teve aquelas pragas que caíram sobre o povo do Egito. A presença de Deus era constante na vida daquele povo. Mas naquele momento eles estavam sendo atacados de surpresas, de madrugada. Chega a notícia correndo que, imagina, Moisés, estão sendo atacados. Um povo escravo, que não tem experiência de guerra, de luta. Josué, é a primeira vez que é mencionado o nome de Josué. Ele nem se chamava Josué aqui, era Oséias. Só depois, no tempo que era normal, no Oriente mudasse o nome das pessoas de acordo com a situação. Como Jacó passou a se chamar Israel, Abrão passou a se chamar Abraão, e assim vai. Então, Moisés mandou que Josué reunisse os homens. Se você ler alguns comentários, com o que eles lutaram, você vai ver que pode ter sido com paus, instrumentos de cultivar a terra,
E também existem comentários que dizem que quando os egípcios foram afogados no Mar Vermelho, na margem do mar, no dia seguinte, ali estavam o quê? As armas dos soldados. E eles pegaram para si. Mas mesmo que eles pegassem aquelas armas, ainda não era suficiente para enfrentar aquele povo. Eles eram inexperientes. Eles não tinham habilidade com guerra, de batalha. Então foi preciso eles agir junto com o agir de Deus. E Moisés, o que é que ele fez? Ele foi orar. Ele subiu ao topo do monte, colocou o bastão, o cajado que Deus lhe deu nas mãos, ergueu os braços e começou a clamar a Deus. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, a vitória favorecia o povo de Israel. E por conta de ficar muito tempo com os braços erguidos para cima, Moisés às vezes pesava-se os braços, e quando ele descia os braços, o povo perdia a batalha. O que tem a ver isso comigo e com você? Esse ritual de orar com os braços para cima ainda existe em alguns países, talvez até no Brasil algumas pessoas oram assim. É como se você estivesse mais próximo de Deus. Mas eu quero dizer para você que não importa se é de braços erguidos ou de joelhos dobrados. Todas as vezes que você se põe de joelhos para orar, o inimigo não prevalece na tua família. Você está aqui agora na igreja, mas tem pessoas suas que não estão. Mas a sua presença aqui, a sua oração aqui, crente, está protegendo o seu filho, a sua filha. Tá. Por isso não pare de orar. Continue orando. E você verá o milagre. Não precisa cobrar do seu filho ou da sua filha que tome uma decisão. Não cobre. A melhor maneira de tentarmos apresentar Cristo para alguém é fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Na nossa maneira de viver, de perdoar, de servir, na nossa fidelidade para com Deus, na nossa disponibilidade na obra do Senhor. Não desista, nem de perseverar na oração e nem de perseverar na ação. Porque é isso que importa para Deus. Amados, Moisés entendia que o poder divino age em conjunto com o esforço humano. E foi justamente através dele e Arão que Deus levou as suas mensagens de alerta a Faraó. E por isso foi necessária a participação de todos na guerra. Na travessia do Mar Vermelho, Deus disse: diga ao povo que marche. O povo marchou e a vitória chegou. Façamos a nossa parte e com certeza a vitória chegará. Existem muitas pessoas que têm vontade de tomar as suas decisões. Eu até me identifico com a igreja adventista. Mas não pode isso. Não pode aquilo. Mas eu gosto disso. Eu gosto daquilo. Essa dúvida não lhe pertence, é do inimigo. Eu já tive essa dúvida. Eu comento sempre. Eu ficava me perguntando como é que ser crente é bom. Se diverte com o quê mesmo, os crentes? Minha diversão era tomar cachaça, curtir final de semana. Uma diversão que destrói. Eu tenho visto ali em Capim Grosso, gente, jovens que outrora eram promissores, trabalhadores, e hoje são alcoólatras, viciados. E todos começaram bebendo de forma social. Eram só para distrair. Era só para desestressar, irmão. Hoje estão sendo o vício do escravo. O vício dos escravos do pecado. Escravo do vício, das garras do pecado. Eu não quero citar nomes, mas se você chegar ali pela cobertura, ao redor da cobertura ali, você vê sempre uma ruminha de gente ali. No meio daqueles ali, tem pessoas ali. Aliás, todos eles ali eram pessoas trabalhadoras, pessoas honestas. Só que se perderam no mundão. E estão cegos. Hoje ele para na rua para pedir um trocado para tomar uma. Eu fico me perguntando por quê? É porque não olharam para a direção certa. É porque acharam que ser crente era ruim. É porque acharam que ser crente não era divertido.
Pode não ser divertido, mas é essencial. Não é opção de vida, é uma necessidade. É uma necessidade. Você precisa, você necessita ser crente, mas o verdadeiro crente. Amados, 1 Coríntios 16:13 diz: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. O segredo é não desistir. Vocês querem que essa igreja prospere? Amém. Eu estou até sabendo que vai ter uma reforma aqui. Queria eu poder dar uma ajuda, né? Eu não estou dizendo não e nem sim, viu? Deus proverá. A coisa não está boa, mas poderia estar pior. Deus sabia todas as coisas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se você colocar nas mãos de Deus o seu sonho, o seu desejo, e se essa igreja é para ficar bonita, para ser igreja acolhedora, ela vai ficar. Se essa igreja é para ficar bonita, para atrair mais pessoas, o objetivo de glorificar e exaltar a Deus, irmãozal, ela vai ficar linda. Mas não adianta essa igreja bonita e bancos vazios. Era melhor que ela ficasse feia. Mas isso não vai acontecer, os bancos vão encher. As pessoas virão, sabe por quê? Porque você vai sair da cadeira, você vai sair do banco, você vai dar estudo bíblico, você vai visitar as pessoas. Porque Deus só fará por essa igreja aquilo que você não pode fazer. Não existe pregador bom que venha nessa igreja e faça ela encher, se a igreja não abraçar a causa. Se a igreja não visitar, se os irmãos não der testemunho positivo, em vão é a caminhada de vocês. Imagina irmão Zal, irmã Lucinete e todos os demais aqui, pessoas distintas, verdadeiros cristãos, mas passa na rua e não cumprimenta ninguém, porque o cara bebe, porque a moça é prostituta, porque é um drogado. Você não é melhor do que ele, não é. Porque se fosse o seu filho que estivesse ali, você passava, abraçava, beijava e levava para dentro de casa. E pode ser amanhã. Nós não temos que bater palma para o pecado. Não batemos, não podemos bater palma para o pecado que os nossos filhos cometem ou cometerão. Mas nós devemos abraçar o pecador e dizer para ele que ainda tem chance. Essa igreja tem que ser o porto seguro dos aflitos, dos desenganados. Aí sim, aí ela vai estar bonita, aqui, agora e na eternidade. Você precisa fazer a sua parte. Faça, ore, persevere. Oração é um momento com Deus e depois parta para a ação. Não adianta só você orar na sua casa para que tenha membros na igreja e você não vai oferecer o estudo para alguém. Ah, mas eu já ofereci. Continue oferecendo. Insista até que ele diga: se você já está me enchendo o saco. Tá bom, você não quer o estudo, eu vou continuar orando para você. Essa semana uma irmã me falou, ela gosta muito de orar, não vou falar o nome dela, é muito conhecido. E ela disse: ó, irmão, eu gosto muito de orar pelas pessoas. Tu acredita que um dia uma irmã me disse: ó, não ore mais por mim não. E ela disse: eu vou orar sim, porque você não pode tapar minha boca, eu vou orar na minha casa, mas eu vou continuar orando por você. Eu vou lhe dizer uma coisa, olhe bem, eu não sei se eu tenho essa fé não. Irmãos, para o senhor chegar, olhar na minha cara e dizer: irmão Gil, não ore por mim não. E sinceramente, eu posso até dar ali para frente mudar, mas eu não oro não. Eu sou meio egoísta, viu? Todos nós somos. O que essa irmã falou me deu um tapa na cara. Para a pessoa dizer: eu não ore por mim não quero suas orações. E ela disse: eu vou orar sim, eu vou continuar orando, você não manda na minha boca, pois eu vou orar por você na minha casa. Gente, é muita fé. Eu sou um lixo. Porque eu oro por muitas pessoas, mas quando a pessoa discorda de mim, discorda de você, lhe dá um não como resposta, critica o que você faz, lhe esnoba, lhe humilha, é indiferente com você, você continua orando. Deve continuar. O certo é continuar. Mesmo com raiva, com vontade de torcer o pescoço. Mas tem que orar. Que Deus possa mudar o meu coração, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Porque orar por quem gosta de mim, orar por quem eu gosto, aí é fácil.
Mas a gente orar por aquele que a gente tem vontade de torcer o pescoço, aí é que é a virtude. É a gente com vontade de matar, mas orando para Deus resgatar. É desse jeito e vai ser assim até a volta de Jesus. Eclesiastes 11:14 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O que isso tem a ver com a gente? Hoje é um sábado missionário. Quem fica observando o vento não plantará. Ou seja, esse vento aqui é de chuva, mas o mato está lá na capoeira. Se você quer plantar, para de ficar olhando para o vento, vai lá, beneficia a terra, estoca, ara. Ou então deixa pronta para arar e espera no Senhor. Aí não, você fica parado só olhando as nuvens. Vai chover? Parece que vai. E se não chover e eu perder meu trabalho? Aí você não tem colheita. Confia! Prepara a terra, coloca a semente e você vai ter fruto. É preciso orar, é preciso ação, é preciso determinação, dedicação. Aí sim, pode ter certeza que você vai ter a recompensa. A oração nos faz vencedores. A fé de Moisés tem muito a nos ensinar. Podemos ter a certeza de que Deus luta por nós quando oramos. Quando deixamos de orar, o inimigo se fortalece e perdemos a batalha. Ainda que o inimigo venha de forma traiçoeira, assim como os amalequitas vieram contra o povo de Deus, Deus está de guarda ao nosso redor. O primo da minha esposa não sabia que naquela noite ele teria um dos seus membros tirado do seu corpo. A vida dele nunca mais será a mesma. E sabe como é que ele vai poder agradecer a Deus por isso? Você sabe. É quando ele imaginar que junto com ele, naquele mesmo ônibus, talvez do seu lado, aquelas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que ele. Para de olhar para quem aparentemente está melhor do que você. Para quem tem a melhor casa, o melhor carro, a melhor fazenda, a melhor roupa. Valorize o pouco que você tem. Mas isso quer dizer que você deve se acomodar e se contentar? Não. Se contentar, sim. O que é se contentar? Estar contente, feliz. Mas se acomodar? Não. A vida é feita de oportunidades. E só prospera na vida aquele que aproveita as oportunidades. Quando você olhar para alguém e ver que aquela pessoa está bem, não precisa alimentar o sentimento de inveja. Alimente o sentimento de inspiração. Irmãos Alcântara. Será que um dia eu consigo? Depende, se você ficar só sentado olhando, talvez não. Mas se você se trancar dentro do banheiro e começar a cantar, né? Vai cantar. Igual o Fernando, igual o rapaz, igual vocês que cantam. Eu quero pregar bem. Amém. Ora, o Espírito Santo vai me fazer um bom pregador? Vai, sim. Mas para isso eu tenho que estudar mais, buscar, ler livros, ler a Bíblia, orar, jejuar, me consagrar diariamente. Sentir o desejo de ser o reflexo de Cristo na vida das pessoas. Capacitação e ação. Aí sim, o Espírito Santo vai te usar. Porque o Espírito Santo não coloca palavras inexistentes ou estranhas em nossa boca. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar aquilo que nós buscamos, aquilo que nós estudamos. E assim. É você permitindo e Deus agindo por você. Ou Deus permitindo e você agindo. Cada um tem que fazer a sua parte. Amados, como eu disse, ainda que o inimigo venha de forma traiçoeira, você não será pego de surpresa, porque Deus tem colocado anjos ao nosso redor. E isso é fé. A união na oração intercessora fortalece a igreja, a família, o casamento. Quanto mais oramos pelos outros, mais nos fortalecemos. Na vida espiritual e nas outras áreas também. Eu não conheço um crente, que diga que está em paz com Deus e vive em guerra com as pessoas. Ou que está em paz com as pessoas e esteja em guerra com Deus. Quando você busca se alimentar espiritualmente, quando você está com fome, o que é que você faz? Procura comer, para alimentar o corpo. Quando você está fraco, uma alimentação, uma vitamina, para poder ficar forte.
Então, quando você busca verdadeiramente a presença de Deus através da oração diária, e quantas vezes por dia? É você que sabe. Eu acordo às 4 da manhã para orar mais à vontade, que não tem nada para incomodar, para criar aquelas reflexões, para estudar algum sermão. E aí, às vezes, eu vou para o trabalho, quando eu estou lá no escritório, de repente bate aquela angústia, aquela sensação ruim. Aí eu fecho a porta, ajoelho e oro. Ou às vezes eu estou na rua e de repente eu estou assim, aí eu fico pensando em Deus, para Ele repreender o meu pensamento negativo, o meu euforismo. Quando você se empolgar demais, ore também. Quando tiver batido, ore. Mas eu tenho que parar e orar? Não, você ora em pensamento. Mas o importante é você orar. E a oração intercessora é a oração que você ora em grupo. É a oração que você faz uma corrente de oração. Moisés, ele teve a ajuda de Ur, seu cunhado, e de Arão, seu irmão. Quando ele cansava, os outros levantavam o bastão e continuavam a oração. E eles começaram essa peleja de madrugada e foi até o pôr do sol do dia seguinte. Mas Deus lhe deu a vitória. Eles lutaram, venceram a batalha. Esses amalequitas, que eram parentes deles, descendentes de Esaú, podem se tornar inimigos. Futuramente, posteriormente, séculos depois, eles foram destruídos. Lembra do rei Saul? Que foi para destruir os amalequitas. Samuel disse que era para destruir tudo. E ele poupou quem? O rei Agag, um dos reis. E Samuel foi e matou. Porque a ordem de Deus demorou, não foi? Mas quando Deus dá uma ordem, pode ter certeza, ela tem que ser cumprida. Aquele povo foi extinto. Não é porque Deus é tirano, é porque Deus é mau. É porque eles tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Foi por isso que demorou tanto. Era Deus dando oportunidade. Amados, quando perceber que o teu irmão está fraco, junte-se a ele em oração. E pode ter certeza, você vai ver o agir de Deus. Quando a oração é esquecida, o relacionamento com Deus é posto de lado, o inimigo espiritual ganha forças e a nossa conexão com o céu é cortada. Lembre-se, a oração é o único meio de nos conectarmos com Deus. É só na oração. Você tem orado com as pessoas que você ama? Você tem orado com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Eu nunca consegui orar, Gil. Tenta! No começo ele vai estranhar, ele vai achar estranho. Que essa mulher que é orando comigo, ela nunca me chamou para orar. Ela vai achar estranho. Mas não desista, comece a orar. Eu tenho dito nas minhas mensagens, você tem orado? Não. Tem falado que ama? Não. Mas se estiver no caixão, chega lá, pega no caixão, chora, grita, se rasga, diz que ama. Não é? Para quem não ouve mais. Não adiantou mais nada. Aproveita o hoje, o agora. Quando sair daqui, se tem alguém que você gosta, chega lá de surpresa. Quer o que aqui, Zezinho? Não sei nem se tem algum Zezinho aqui. Tem? Quem é o Zezinho aqui? Pois é. Tu quer o que aqui? Não, eu vim orar por você. Como assim? Eu senti vontade de orar por você e eu vim orar. Me dá a mão aí, segura na mão e ora. Ore. Não, mas eu orei em casa. Sim. Ore em casa, vá lá e ore com a pessoa também. O Calvário, vai ter o Calvário aqui? Pronto, tem que ter, né? Convide as pessoas. Mas comece essa semana, o propósito que eu coloquei lá na nossa igreja no São Luís, para a nossa igreja, e lá no Oliveira, onde eu vou ser evangelista. Essa semana toda, você vai orar por aquela pessoa que você quer ver na igreja. Você vai orar a partir de hoje, todos os dias, por aquela família, aquela pessoa, aquelas pessoas. Durante todos os dias. E quando for no sábado, aí você vai entregar o livro do Impacto de Esperança, creio que vocês vão entregar também. E na hora que você entregar o livro, você vai dizer: eu orei por você durante a semana toda. Agora eu vim encerrar essa oração com chave de ouro. Eu vim orar com você e lhe convidar para você ir para a igreja. Faça isso. Eu vou te dizer uma coisa. Raramente alguém diz não a um convite desse. Raramente. Faça para você ver. O agir de Deus é certo, mas Ele conta com seu esforço.
Você precisa fazer a sua parte. Deus deu a vitória a Moisés. O povo passou maus bocados. Sofreu. Mas Deus lhes deu a vitória. Porque eles também fizeram a sua parte. 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 58 diz: sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amados, existem algumas situações de nossas vidas que nós nos sentimos fracos. Tem uma música especial? Nos sentimos fracos. E nós nos sentimos impotentes, menores, indiferentes. E você vai sentir isso sempre. Mas tem umas que ficam na história. Conta-se a história de um jovem de família pobre. Ele tinha uma bolsa de estudo. E ele fazia faculdade. Ele era bolsista nessa faculdade. E ele apaixonou-se por uma jovem de família média, classe média. Ela também dizia ela que gostava dele, mas ele era pobre, muito pobre. Então ela se encontrava com ele às escondidas para que as pessoas não vissem, porque ele era pobre. E ele disse para ela: fulana, bora assumir o nosso namoro para que as pessoas saibam que eu namoro você, porque eu quero me casar com você. Ela disse: se enxerga, mano. Eu sou de família de condição, tu não tem nada, tu é um bolsista aqui na faculdade. Eu gosto de você, você é até bonitinho, mas para ser marido, não. Ela quer saber de um, acabou o namoro. Tadinho. Se ele soubesse que ia acabar o namoro, ele nem tinha pedido para botar em público, né? Ficou sem a princesinha dele. Mas aí o tempo passou e ele ficou triste. Ele se sentiu um lixo. Estudou, foi se capacitando e tocando a vida. Após muitos anos, aquela jovem casada, casou-se com um colega também de faculdade, com suas crianças do lado, estava num shopping passeando. E de repente ela encontra com o Fernando. O nome do nosso personagem é Fernando. E ela olhou para ele, disse: você aqui no shopping, num luxuoso shopping desse? Era uma peste essa mulher, né? E ele disse: estou por aqui. Só que ela gostava de falar bastante. As mulheres não, mas essa gostava. Ela disse: eu estou bem, você está bem? Ele disse: estou. Eu me casei com um colega lá da faculdade, né? Ele, uma família mais ou menos, mas a família dele passou por uma situação difícil e eles não são mais ricos. A minha também, infelizmente, né? Mas estou bem, graças a Deus eu não posso reclamar não. O meu marido, ele trabalha, inclusive, para o dono desse shopping. Ele está até aí, foi conversar com o proprietário desse shopping. E você sabia que ele ganha 10 salários mínimos? O meu marido ganha muito bem. E o jovem disse: enquanto ela está lá contando, né? Mas você está fazendo o que aqui mesmo? Porque você está procurando um emprego? Quer eu falo com meu marido para arrumar um emprego para você? De repente ele consegue. E então a conversa estica e o marido daquela moça vai chegando: oi meu amor, tudo bem? Aí ela disse: tudo bem. Aí disse: eu não entendi, você já conhece o seu Fernando? Ela disse: o Fernandinho? Liso, Inho, né? Fernandinho. O Fernandinho? Não, amor, aí é o senhor Fernando, doutor Fernando. Como assim? Ele é o meu patrão. Ele é o dono desse shopping e de muitos outros em vários estados do país. Esse é o senhor Fernando. Você acredita que ele falou que já fez faculdade lá na faculdade que nós estudamos? A moça disse: o Fernandinho? Tá. O Fernandinho agora virou Fernandão. Deus lhe tirou da lama e lhe colocou no topo do pódio, porque ele perseverou. Ele não pegou a humilhação e se trancou na depressão, se matando. Ele ergueu a cabeça, trabalhou
aproveitou o sol, aproveitou a chuva, aproveitou a terra, aproveitou as oportunidades e fez o futuro brilhante. E você está vivo? Está viva? Tem as mesmas oportunidades ainda. Apenas creia e faça a sua parte. E que Deus te abençoe. Senhor Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nós entendemos, Pai, que o Senhor está no comando de nossas vidas. O Senhor tem nos despertado, o Senhor tem nos adormecido todas as noites e tem nos dado oportunidades de vida. Às vezes murmuramos também, assim como o pessoal israelita, o povo de Israel murmurou lá no deserto, assim às vezes também murmuramos. Às vezes nos perguntamos por que eu não tenho o que eu quero, por que eu não sou o que eu quero. E na verdade é porque olhamos, Senhor Deus, para tudo aquilo que é transitório. Que possamos focar os nossos olhos naquilo que é eterno. Que possamos entender, Senhor Deus, que tudo que enche os nossos olhos aqui nesse mundo é transitório e vai passar. Mas que possamos, Senhor Deus, alimentar as nossas esperanças em Ti para vivermos a eternidade contigo. Por favor, nos ensina a ser perseverantes. Aumenta a nossa fé cada vez mais. Afasta de nossas mentes e coração nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa exaltação própria. Que possamos entender que todos nós somos falhos e que ao percebermos que o nosso irmão está fraco na fé, na caminhada, que possamos ir ao seu encontro, abraçá-lo e orar. Porque através da Tua palavra nós temos exemplos e a confirmação de que a oração nos conecta contigo. E nós cremos que nesse momento estamos conectados contigo, Senhor. Por isso nos entregamos nas Tuas mãos, para Te dizer, eis-nos aqui, Senhor, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nos guarda, nos protege, abençoe essa igreja e todos que aqui estão e também abençoe essa comunidade. Abençoe os seus familiares e fazer com que possamos refletir o caráter do Teu Filho Jesus Cristo em nossa vida, para mudar não só a nossa vida, mas também para que muitas outras vidas possam ser mudadas, transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito através de nós. Fica conosco, nos dá um término de sábado na Tua presença. É o que nós Te pedimos e honrosamente nós Te agradecemos. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.